Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos sobre a classificação dos fatos, que é justamente o assunto inicial de fatos jurídicos, que é justamente o livro 3 da parte geral do Código Civil, como eu disse no vídeo anterior. Você vai aprender comigo que existem vários tipos de fatos. Nem todos interessam ao direito, e os que interessam ao direito podem ser classificados em vários subtipos. Olha só, nós chamamos de fato toda ocorrência, todo evento, todo fenômeno. Então, aquilo que acontece é um fato. Temos basicamente dois tipos de fato para o que nos interessa. Um fato, ele pode interessar o direito, ele pode ser relevante para o direito, ou ele pode ser irrelevante para o direito. O direito não está nem aí para esse tipo de fato. Olha só, então um fato, ele se classifica basicamente em fato jurídico e fato comum. Fato comum. O fato comum, também chamado de fato não jurídico, é justamente aquele tipo de fato que é irrelevante para o direito. O direito não está nem aí para ele. Me diga, qual é a lei que regula o lado da cama que você dorme? Qual é a lei que regula a parte do corpo que você molha primeiro quando vai tomar banho? O direito não está nem aí para isso, amigo. Isso tem nome. Isso é chamado de fato comum ou fato não jurídico. Ele é irrelevante para o direito, mas ele não é irrelevante. Algum ramo da ciência vai se interessar para ele. E digo mais, aquilo que é um fato comum hoje, amanhã pode ser objeto de uma lei, pode ser objeto de um regulamento. Por isso ele não deve jamais, um fato comum, ser negligenciado. Então o fato comum, em tese, não interessa para o estudante de direito, porque ele é um irrelevante jurídico. Mas a partir do momento em que uma lei, um regulamento, uma norma, um costume, regra algo, cria algo, modifica algo, diz como algo tem que acontecer, isso tem nome. O nome disso é fato jurídico. Então, fato jurídico é aquele fato relevante para o direito. Então, vamos colocar aqui, né? Fato jurídico é o fato relevante para o direito. Relevante para o direito. Já disse que a minha letra é muito bonita. Esse quadro aqui que deixa a minha letra feia. Fato comum é o fato irrelevante para o direito. Não falo mais em fato comum aqui, só nos interessa o fato jurídico. Fato jurídico é justamente aquilo onde o direito cria, o direito modifica, o direito diz como é, o direito extingue. É todo aquele que tem um efeito lá no mundo jurídico. Olha, em doutrina grossa, isso está lá no meu livro Direito Civil Sem Estresse, a gente pode dizer o seguinte: fato jurídico é basicamente aquilo que pode gerar algum conflito. Por isso que o direito, que justamente é o conjunto de regras que regula a vida em sociedade, vai se interessar por ele. Pois bem, então o fato jurídico, aquele relevante para o direito, ele pode ter duas origens. Um fato jurídico pode ter uma origem na natureza ou pode ter uma origem humana. Um fato jurídico, portanto, se divide em fato jurídico natural. O fato jurídico natural, é aquele que tem origem na natureza. Existem várias ocorrências vindas da natureza que têm efeito jurídico, como, por exemplo, o próprio nascimento. Nascimento é um fato jurídico natural. Nós temos, por exemplo, uma catástrofe que vai gerar uma consequência lá no direito securitário, lá no seguro. Esse fato jurídico natural aqui, aquele que vem da natureza, que ele pode ser aquele corriqueiro ordinário, nascimento, por exemplo, ordinário, que não tem aqui nenhuma conotação pejorativa. Ordinário vem do inglês ordinary, comum, né? Aquele corriqueiro. Ou pode ser um fato jurídico extraordinário, aquele que foge do comum. E este fato jurídico extraordinário, aquilo que quando ocorre, as pessoas fazem isso é extraordinário. Ainda se divide. Pode ser um caso fortuito ou força maior. Caso fortuito é aquilo que é imprevisível, imprevisto porque dava para prever, mas não foi previsto, ou então nem dava para ser previsto. Nós tem nome, isso é chamado de caso fortuito. Caso
fortuito. Então, caso fortuito é aquilo que vem de uma vez, vem de inopino, vem de surpresa. Como, por exemplo, um tsunami, como, por exemplo, que não seja previsto, como, por exemplo, um tornado onde não haja tornado e de repente surge do nada algum, isso é chamado de caso fortuito. Mas, por exemplo, quando nós temos algo que vem da natureza, que foge do comum, que foge do corriqueiro, é previsto, é dito, é avisado, mas ainda assim ocorre porque é inevitável, como por exemplo, bem, vou ter que dar exemplo aqui do meu estado do Amazonas, tá? Nós tivemos basicamente grandes cheias aqui no nosso rio maior, que é o rio Amazonas aqui. Olha, por exemplo, em 2009 nós tivemos uma cheia aqui, que há 3 gerações ela não ocorria. Então, todos os canais de comunicação aqui avisaram que teria uma cheia recorde e, no entanto, ainda assim ela ocorreu e causou muito prejuízo econômico, financeiro e jurídico, principalmente para todos aqueles comerciantes que estavam ali na orla fluvial daqui da minha cidade de Manaus. Isso, por exemplo, é algo que é fora do comum, extraordinário, fora do corriqueiro. Foi avisado, foi previsto, isso tem nome, isso é chamado de força maior. Força maior, força maior, força maior. Olha só, é muito importante que na técnica jurídica não se fale em força maior em questão humana. Questão humana, quando é alguém que causa algum dano a alguém, o nome disso é fato de terceiro. Culpa exclusiva da vítima ou algo desse tipo. Mas quando se fala força maior, estamos falando em natureza. Esse artigo nos diz o seguinte, que o devedor ele não responde por caso fortuito ou força maior, justamente porque caso fortuito ou força maior vem da natureza, ou seja, não tem sujeito. Pô. E veja, é óbvio que há situações onde alguém pode assumir o risco de algo de ruim vindo da natureza. Por exemplo, o seguro. Tem seguro contra inundação, tem seguro contra raio. Neste caso aí, o devedor vai ser responsabilizado. Mas fora dessas situações, não existe responsabilidade por caso fortuito ou força maior. Justamente, não tem sujeito, vem da natureza. A isso nós chamamos de fato jurídico natural. Mas a grande maioria dos fatos jurídicos não vem da natureza, vem de atuação humana. Atuação humana são chamados de fatos jurídicos humanos, ou seja, vem de atuação dos seres humanos. E esse tipo de fato jurídico, chamado fato jurídico humano, se divide em 2 tipos, lícito ou ilícito. Não temos conceito para licitude, tá? O ilícito, né? Licitar quer dizer justo. O ilícito é aquele que é contra alguma fonte do direito. O ilícito é aquilo que confronta com a lei, que conflita com a moral, que conflita com o costume. Então, fato jurídico humano, ele pode ser lícito ou pode ser ilícito. Olha, o ilícito, ele começa a ser estudado no Código Civil a partir do artigo 186. 186. O ilícito no direito civil, ele é tratado na parte especial com o nome de responsabilidade civil. Responsabilidade civil que inclusive vai ser assunto daqui do nosso curso de Direito Civil, aqui das nossas aulas. Esse fato jurídico humano ilícito aqui, ele vai ter várias subdivisões, dolo, culpa. Inclusive no direito civil você vai aprender que o dolo na verdade é um tipo de culpa, né? Nós temos o dolo e a culpa estrito sensu. Essa culpa estrito sensu vai se dividir em imprudência, negligência, imperícia, etc. Enfim, mas por hora, ilícito começa a ser estudado no artigo 186 do Código Civil. Aquele que comete dano comete ato ilícito. Agora olha só, o fato jurídico humano, aquilo que é praticado pelo ser humano, previsto em lei, criado por lei, mandado por lei, e é lícito, ou seja, ele não conflita com nenhuma fonte, ao contrário, até ele está de acordo com o mandamento jurídico. Esse fato jurídico humano lícito pode ser de 2 espécies. Pode ser um ato jurídico ou pode ser um negócio jurídico. De novo, pode ser um ato jurídico, ou pode ser um negócio jurídico, Nós chamamos de ato jurídico, ato jurídico, aquilo que nós fazemos conforme o direito para cumprir um mandamento, para cumprir uma lei, para cumprir um regulamento, para cumprir alguma norma. Por exemplo, tirar CPF, tirar RG
homem se alistar nas Forças Armadas para servir o serviço militar. Então, a isso nós chamamos de ato jurídico. Ele até tem vontade humana, mas a vontade humana, ela é para cumprir o mandamento. Então, você é obrigado a ir votar. Você pode até votar em branco, mas que você é obrigado a ir, Então, a isso nós chamamos de ato jurídico. É aquilo que não tem autonomia plena da vontade. A sua vontade, ela está vinculada. Eu estou tendo essa vontade aqui porque eu não quero ser contra a lei. Então, eu vou cumprir isso aqui. Isso é chamado de ato jurídico. Ato jurídico está previsto lá no artigo 185. 185. Depois eu falo mais dele. 185. Agora, aquilo que você faz conforme a lei, porque você escolheu fazer, aquilo que você entrou porque você escolheu, quem te obrigou a comprar esse carro e pagar em 42 vezes? Quem? Quem te obrigou a casar? Quem te obrigou a fazer um testamento? Ninguém te obrigou. Você fez isso porque você quis. Isso tem nome. Negócio jurídico. Negócio. Negócio jurídico, portanto, é aquele fato jurídico humano lícito sob a autonomia da vontade. Sim, gera obrigação, gera exigibilidade, mas você se obrigou porque você quis. O nome disso é negócio jurídico, que começa a ser tratado no artigo 104 do Direito Civil. Veja. Algo muito bom do novo Código Civil, novo em contraposição ao antigo, algo muito bom do Código de Miguel Reale, é que igualou as normas para ato e negócio jurídico. De novo, igualou as normas para ato e negócio jurídico. O artigo 185 vai dizer que se aplica aos atos jurídicos todas as normas do negócio jurídico. Se aplica aos atos jurídicos todos os artigos, os dispositivos do negócio jurídico. Então, ato jurídico e negócio jurídico têm exatamente as mesmas regras. Significa que sempre que você lê em qualquer texto ato jurídico, faça o switch mental para ato ou negócio jurídico, ato ou negócio jurídico. Significa que sempre que você lê negócio jurídico, faça o switch mental para negócio ou ato jurídico, negócio ou ato jurídico. Por quê? Porque ato jurídico e negócio jurídico tem divisão teórica, tem até divisão aqui no artigo, mas não tem divisão quanto ao conteúdo das normas, o que vale para um vale para outro. Portanto, o ideal seria ficar explicando aqui ato, negócio, negócio e ato. Não vou fazer isso, nenhum professor faz, eu só vou falar o termo negócio jurídico. Sempre que eu falar negócio jurídico, sempre que você lê em qualquer livro sobre negócio jurídico em direito civil, você sabe que está se referindo a negócio ou ato jurídico. Pois bem, então isso aqui é a nossa divisão. Agora, atenção aqui. Atenção aqui. Quando nós falamos em negócio ou ato jurídico, já sabe que a norma é igual para um e para outro, né? Quando nós falamos em ato ou negócio jurídico, ele gera uma exigibilidade. Para ele ser exigível, ele tem que estar perfeito. Lembra do artigo 6º da Lindbe, que fala que a lei não retroage para modificar direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito? De novo, ato jurídico perfeito. Lembra que eu acabei de falar que o que vale para ato vale para negócio e vice-versa? Então, onde você lia ali ato jurídico perfeito, pode ler ato ou negócio jurídico perfeito. Então, assim como existe o termo ato jurídico perfeito, também existe o termo negócio jurídico perfeito. E o que vem a ser um ato jurídico perfeito ou um negócio jurídico perfeito? Pois é, para que um ato ou negócio jurídico esteja exigível, esteja cobrável judicialmente, caso alguma das partes descumpra a sua incumbência, ele tem que ter 3 requisitos, ele tem que ter 3 provas, ele tem que ter 3 planos, no sentido de patamar, de degrau: existência, validade e eficácia. Próximo programa, no próximo vídeo, eu vou conversar sobre isso. Existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos ou dos atos jurídicos. A isso nós chamamos de planos dos negócios jurídicos ou planos dos atos jurídicos. Existência, validade e eficácia, quando então fazemos o adentramento detalhado à lei. Então você conversou comigo sobre a classificação dos fatos. É isso.